Outro ponto que o senhor coloca, que eu acho bastante importante, é destacar que esse processo de colonização é um empreendimento extremamente complexo, que nós temos a tendência a simplificar. Como bem colocou o professor Antônio Carlos, essa ideia de Estado, né? Essa concepção jurídica do Estado extremamente simplificadora, extremamente padronizadora, mas na verdade não tem, não é assim, né? Igual a ideia de Caraí. E o senhor coloca bem essa situação de que essa homogeneização ela é nociva, né? Toda generalização, toda simplificação é a princípio um erro. E é importante que a gente diga quem é esse Estado, quem é esse colonizador Caraí. O senhor tem toda a razão, né? Então, enquanto colonizadores, existem os empresários, os militares, os fazendeiros, os camponeses, os servidores públicos, os religiosos, os professores. Meu pai veio ao Mato Grosso do Sul em 76 para trabalhar como professor de geografia, no antigo CEUD. Ele também não seria um colonizador? Só que, obviamente, um colonizador não é equiparado ao outro, e as relações que estabelece com os indígenas também não são as mesmas. Isso o senhor tem razão, eu tenho que dar destaque a isso na medida do possível, explicitar essas complexidades. Especialmente no fato de que a situação de guerra em que nós nos encontramos, eu acho essa ideia de guerra muito importante para compreender o momento que nós nos encontramos, e é um momento histórico, anterior também, ou, né, onde começa e onde termina essa guerra. Ela não é entendida e não deve ser entendida, como bem aponta o professor Antônio Carlos na sua obra, como simplesmente uma devastação, um empreendimento de destruição, mas sim numa situação que alianças são criadas e recriadas, né? Então, identificar quem são esses colonizadores Caraí, quem são esses agentes do Estado e qual relação que eles estabelecem com os indígenas de parceria, de aliança ou não, é fundamental, né? É algo que eu preciso me atentar cada vez mais, fugindo dessas simplificações. E, por fim, esse ponto que o senhor coloca de que os próprios colonizadores, geralmente os mais agressivos, são os que tomam conta ou assumem parte do Estado, isso, para mim, é muito interessante. Isso evoca aquilo que o Marx dizia em relação ao luta de classes, que o Estado, na verdade, é utilizado pela classe dominante burguesa de modo a preservar o status quo e preservar a dominação sobre a classe do proletariado, né? E aqui também pode ser pensado algo similar. Quem assume os poderes do Estado não é o colonizado, é o colonizador. Por exemplo, dos casos, salvo engano, que o professor Levi fez parte, discutia-se uma expulsão, um esbulho territorial dos indígenas da sua terra, que era de um ex-prefeito vendido para um ex-juiz de direito. E o está assim, quem são essas pessoas que estão por trás e que assumem as posições de liderança e de governo do Estado, né? É algo a se pesquisar e dar a devida atenção. E eu acho que é isso, né? Eu agradeço imensamente, Tonico, todas as considerações, mais uma vez, fundamentais para o trabalho, e vou tentar aqui ajustar na dissertação todos esses pontos que o senhor colocou, tá? Gratidão, muito obrigado.